Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia. São 12 horas mais 9 minutos, 12:09. É hora, sabe de quê, Gustavo? É hora boa pra comer, meu amigo. Esse horário assim, 12:09. Imagine você um cuscuz com bode. Ó, não caía bem? Né? Nesse horário não caía muito bem. Pois é, e a gente vai ter que provocar o nosso ouvinte que tá em casa. Se você estiver em casa na cozinha, já se preparando para almoçar, tudo bem, né? Mas se você estiver como a gente ainda trabalhando, você vai ser provocado agora, porque a gente vai falar sobre a história de um restaurante aqui de Campina Grande, muito conhecido. O proprietário está aqui com a gente, o Fernando Macedo, para contar a história do Bodódromo. Fernando, boa tarde, seja bem-vindo aqui à Campina FM, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Lenido, boa tarde, Gustavo. Prazer é todo meu estar aqui com vocês, certo? É isso, o Bodódromo está aqui no mercado já faz 10 anos já, né? Com essa culinária regional, que é o nosso forte, né? O bode, como você falou aí agora, é o forte. Acredito que essa hora já tá lá o pessoal tudo degustando aquele bode, comendo aquele bode assado, guisado, buchada, né? E o Bodódromo é isso, né? Tá em 10 anos já no mercado, já é uma marca já consolidada. Fernando, como é que nasceu o Bodódromo? Aliás, de onde é que veio a ideia de abrir um estabelecimento em que o bode é rei? É, exatamente, o bode é rei. Minha família toda vem do comércio, né? Fui criado dentro do comércio, meu pai, minha mãe, né? E quando eu comecei a trabalhar também foi no comércio. Então eu tinha sempre aquele sonho de ter o meu próprio comércio, né? E através de a gente tá dentro do comércio, no dia a dia, há 10 anos eu já comecei a estudar uma possibilidade de ter um comércio, né? Meus pais na época mexiam com, não sei se você conhece, acho que é do seu tempo, mercearia, né? Hoje em dia é atacadão, é supermercado, né? Mas antigamente era mercearia. Era o ramo do meu pai, de minha mãe, que inclusive o Bodódromo deu um pontapé onde está hoje, justamente onde eu fui criado, dentro daquele pequeno comércio lá no José Pinheiro, lá dentro do José Pinheiro, como se diz a história. E através de frequentando bares de Campina Grande, e a gente chegou junto com amigos, a gente conversando, e eu botei na cabeça de abrir um bar. Não sabia qual era a proporção do bar, se ia ser grande, se ia ser pequeno, mas eu queria um bar, né? Eu achava aquilo interessante porque quem vive nos bares de Campina Grande, você vê, você chega lá, você encontra muitas coisas diferentes, né? Principalmente quando parte para culinária. Aí eu botei aquilo na cabeça e teve um amigo meu que chegou perto de mim e disse: Fernando, vamos botar essa ideia para frente, vamos ver esse bar e tal, né? Inclusive era um ex-patrão que eu tive. E foi o que aconteceu, ele foi, fez um ponto e me alugou. E disso eu digo: rapaz, já tá dado o pontapé pro bar, né? O sonho vai se realizar. E daí vamos procurar o nome, né? E a gente bebendo e fica naquela aí, o nome do bar e como é o nome do bar. Mas disso surgiu uma receita, a gente viu uma receita numa revista e lá tem o nome Bodódromo. Eu achei bastante sugestivo o nome, Bodódromo. Bodódromo. Rapaz, esse não vai ser o nome do meu bar, Bodódromo. Aí daí a gente foi e começou a elaborar, né, como é que se montaria um bar, o termo de cardápio, o termo do carro-chefe da casa, que o restaurante tem que ter o seu carro-chefe, né? E a gente investiu no bode, né? Há 10 anos a gente abriu e inaugurou o Bodódromo, que era ali no Catolé. Não sei se você chegou aí lá, naquela curvazinha. Sim. Lá perto do Recanto Alegre, né? E primeiro foi pra lá, depois fui pra João Pessoa, passei 4 anos em João Pessoa, né? E de João Pessoa retornei pra Campina Grande, abri o Bodódromo ali em José Pinheiro, era um menorzinho, pequenininho, todo mundo conhece lá como um Bodódromo pequeno. E depois teve a oportunidade de expandir, né? E fui até em 2015, e foi o primeiro ano que eu botei no Parque do Povo. E o cliente começou a me cobrar um espaço maior. Fernando, tá pequeno esse espaço aqui, quando você começou, e vamos ter que crescer, vamos ter que aumentar esse espaço. Aí foi quando surgiu a oportunidade, logo após o São João de 2015, e eu abri ali onde eu estou hoje, né? Tá localizado aqui na rua Fernandes Vieira, ali, por trás da igreja do Tabernáculo, né? E estamos lá até hoje. Um bode, uma costelinha, né? E
o bodódromo já faz 10 anos que a gente está no mercado e graças a Deus, cada vez mais a gente inovando, né? Como a gente inovou agora, né? Sábado a gente fez a inauguração do Bode Café. Resumindo, né? Tem café da manhã com bode a partir das 6 horas da manhã, né? A gente colocou um buffet totalmente regional, né? E lá você vai encontrar de tudo, para aquele café da manhã especial. Aí disso a gente já emenda, né? Aí vem o café, o almoço e o jantar. Tudo com comida regional, né? Aquele buffet lá que tá lá maravilhosamente pronto para ser servido, né? Espero ver vocês lá, né, Gustavo? Né? Tô devendo uma visita, tá vim, feito, inclusive. né? Foi feito o convite pro Bode Café, não foi, mas vai chegar lá o momento. Com certeza. Gustavo Xavier, que é comedor fino de bode. Verdade. Boa tarde, Lenildo. Boa tarde, ouvintes da Campina FM. Minha mãe, que deve estar nos ouvindo agora em Esperança, sabe o quanto eu gosto de bode. Já fui várias vezes lá no Bodódromo, mas há um tempinho eu não fui. Até fiquei de sábado, Fernando, para inauguração e não fui. A respeito da montagem do cardápio, o senhor pensou em fazer algo com bode, mas é fácil montar variações, pensar em não fazer só aquele bode simples. O que é que a gente encontra no bodódromo? Eu sei que tem assado, tem cozinhado. Para montar esse cardápio do bode, teve a ajuda de alguém? Como é que foi nesse início? Não, a princípio não. O que é que acontece? A gente foi vendo os cortes, né? Eu fiz uns cursos, vendo os cortes nobres, né? Que é uma carne muito nobre, que é o bode, o cordeiro, o carneiro. E através desses cursos que eu fiz, eu comecei a montar meu cardápio, né? A gente tem um carré, tem a carne só de bode, tem a linguiça de bode, tem a picanha de cordeiro, tem a palheta, o pernil, tanto de bode como de cordeiro. Aí disso a gente foi fazendo o nosso cardápio e fazendo aquela montagem daqueles cortes especiais, que é o que nós trabalhamos hoje, né? A gente faz os cortes, aí a gente vai lá, prova, vê se dá certo, vê também a opinião do cliente, que é o mais importante para nós, é a opinião do cliente, né? Quando tem algum lançamento de prato novo, a gente oferece ao cliente para ele degustar, para ver a opinião dele, né? Já que ele é o carro-chefe também do nosso restaurante, é o cliente. E assim foi montado, né? Você chega lá, você vai encontrar uma diversidade no corte de bode e carneiro, e todos os cortes e toda a preparação é toda feita no restaurante, da linguiça até a buchada, tudo a gente faz lá, tudo a gente faz, todo o aproveitamento que a gente puder, porque a gente não pode ter desperdício, né? Então a gente tem esse cuidado para primeiro a gente fazer com que tenha os cortes, automaticamente também os temperos que a gente utiliza também nas carnes, nos condimentos para fazer a linguiça. Então tudo é feito lá, tudo a gente proporciona lá. Ô Fernando, de onde é que vem a matéria-prima do bodódromo? Os bodes que são fornecidos para lá, vêm do local específico? Vocês têm um fornecedor específico? Como é que isso funciona? Tendo sim, Helena, eu antigamente eu criava, né, os próprios bodes e os carneiros, mas devido àquela seca que houve, que a gente estamos ainda, né, com aquela diminuição da água do açude de Boqueirão, eu deixei de criar, porque ficou muito inviável para mim, principalmente porque o local que eu criava lá em Boqueirão não tinha poço. Mas é o que acontece, eu tenho parentes meus que criam até hoje, eu pego direto da fazenda deles, né? Eles preparam lá o rebanho, deixam lá tudo em confinamento lá, e quando chega o período de retirar, ele me liga, eu vou lá, verifico realmente a estrutura do bode, a carcaça do bode, do carneiro, e feita essa inspeção a gente vai e traz, né, e faz o abate do bode, do carneiro, e daí sim a gente faz os cortes aqui no nosso restaurante. O tipo de criação que esse animal recebe, o tipo de alimentação que é fornecido, influencia no sabor da carne? Influencia sim, né? Tanto na ração, né, dele, e principalmente na maneira que ele for confinado, o abate, né? Porque tem aquele que cria, vamos supor, que não seja para o abate, né? Então, lá na fazenda lá, ele cria totalmente para o abate, para o bodódromo, então ele separa a criação, deixa lá confinada. Aí ele vai de 90 a 120 dias. Ele ganha um peso de 18 quilos mais ou menos, no máximo 20 quilos. Daí sim a gente tem a qualidade da carne, para que a gente consiga realmente comer um bode com qualidade, né?
e que a carcaça ela seja bastante, tem bastante carne, através desse confinamento, que ele fica lá no confinamento na ração. Ô Fernando, é tudo no visual? O senhor chega lá e vê a qualidade do bode, o tamanho, o peso? Como é que funciona a sua análise lá na fazenda? Resumindo, tudo no olho. Passou o olho, veio lá, a gente praticamente, como ela é toda separada, toda selecionada, então a gente já tem uma média mais ou menos de peso. A gente só inventa a média mais ou menos de peso e de qualidade. Logo no começo do confinamento, já é toda separada já, todos os bodes de carneiro que a gente utiliza. Se vê se tem algum problema com aquele animal, ele já é descartado, ele já não vai para o confinamento, entendeu? Depois de 120 dias, que chega lá um momento da gente fazer o abate, a gente dá outra inspeção, faz outra inspeção no animal, e daí sim, ele sendo selecionado, ele vai para o abate. Interessante o controle de qualidade por parte do restaurante, né, Leandro? É diferente, né? Porque o restaurante está acompanhando lá a própria criação desse animal. É utilizado para o corte o macho. Tanto o macho como a fêmea. A fêmea também? A fêmea também vai pro corte, né? Porque se a gente pegar uma fêmea, ela ovelha, ela com 120 dias, é uma carne saborosa que eu acredito que picanha, bovina nenhuma chega perto. Em qualquer tipo de corte da ovelha. Então, tanto o macho como a fêmea, ela também vai para os nossos cortes. Pois muito bem, nós estamos conversando aqui com o Fernando Macedo do Bodódromo. Uma dúvida que eu fico, Fernando, é o seguinte: a gente, como pai de família, eu me refiro a mim, né? Talvez aqui a João Paulo agora está com essa responsabilidade também, 2 meninas em casa, né? Bruna não sei se faz feira, Gustavo não sabe o que é entrar no mercado para fazer uma feira. Mas assim, a gente que é pai e mãe de família, a gente percebe a oscilação do preço dos insumos de uma cozinha. Então as coisas mudam, o preço do óleo, o preço do café, o preço do arroz, do feijão, do macarrão oscila muito. Como é que se administra um estabelecimento que lida com comida diante dessa oscilação de preço, sabendo que não tem como o seu estabelecimento, toda vez que eu vou lá, tá praticando um preço diferente? Como é que se administra isso? E se, quando há situações de crise, eu sei que a resposta é até meio óbvia, mas em que ponto isso se torna mais grave e mais complexo? Leandro, é o seguinte, realmente o nosso mercado ele oscila muito, né? De preço, principalmente com essa seca que, se a gente partir para os hortifrutos nossos, tudinho, ele vem de fora, nessa seca. Aí o que é que ocorre? Há todo um gasto, né? Frete, vem de outra cidade para chegar até aqui nossa Ceasa. Então, aí tudo isso influencia. Mas o que acontece? A gente não pode estar pegando o nosso cardápio e baixa, diminui, né? O cliente vai ficar um pouco perdido. A gente faz uma média de custo mais ou menos, de porcentagem de lucro, coloca lá no cardápio. Eu, no meu caso, particularmente, eu só mudo quando realmente começar a dar prejuízo. Porque o que acontece? Hoje em dia a gente vive muito de atrativo para os clientes, né? Então a gente vê muitos atrativos de pratos em outros restaurantes. A gente também temos os nossos, né? Mas a gente baixa um pouquinho o nosso lucro, né? Para ter esse atrativo. A gente sabe que as dificuldades hoje em dia para o assalariado e até mesmo para nós que somos empresários é muito grande, mas é melhor uma rotatividade dela diária do que você de repente ficar esperando as condições do cliente chegar até nós, porque é difícil, né? Você não pode estar no restaurante todo dia. Eu acredito que fica inviável para você, um pai de família, estar no restaurante todo dia. Então a gente tem nossos atrativos e a gente faz essas margens. Dentro da margem a gente consegue ter o lucro para a gente poder ir escapando, como se diz a história. Hoje a realidade do nosso comércio é esse. Vou fazer uma pergunta aqui de prestação de serviço, Gustavo Xavier. Acho difícil quem não gosta de comer carne de bode, né? Acho difícil. Mas convenhamos que tem alguém que não goste. Se eu for lá no bodódromo com alguém que não coma carne de bode, quem será, meu Deus? Mas se eu for lá, além de carne de bode, tem outro tipo de carne para aquela pessoa? Eu não gosto do bode. Temos sim, claro, né? Tem que ter, né? Realmente tem aquele pessoal que não come, tem aquela mulher, não vou não que eu não como bode, né? Principalmente as mulheres, né? Mas a gente tem, trabalhamos com a carne bovina, trabalhamos com suíno, com peixes, com frango. Quer dizer, a gente tem que ter no mercado, principalmente no bodódromo, aquela variedade
que é para não perder o cliente. O cliente chega lá, eu quero comer bode, quero comer um carneiro, quero comer uma bovina, quero comer um peixe, um frango, né? Então a gente tem todo no nosso cardápio essas variedades de carnes, para que a gente não perca o cliente, né? E também os maridos que teve aquela mulher que não coma, fazer com que ela coma, mas sem saber, que houve caso, o cara chega, bota aquela carne de sol, né? E pisca o olho. Quando a gente vai olhar, bota o bode, essa carne hoje estava boa. Quando vai olhar, ela tinha comido o bode. Aí pronto, ganhei mais um cliente. Não comi porque tinha receio daquilo outro. Depois que coma lá do bodó, uma carne de sol principalmente, vira mais um cliente já fidelizado ali, fideliza naquela hora, naquele momento. Ô Fernando, o senhor falou sobre acompanhar atrativos dos concorrentes aqui em Campina. A gente sabe que Campina tem uma vasta lista de restaurantes, mas o Bodódromo não está há 10 anos. Como é criar os próprios pratos e também estar de olho na concorrência para saber o que é que as pessoas estão comendo em outros locais? Você está perguntando se o Fernando vai nos outros restaurantes? Basicamente também, é isso? É basicamente isso. Se ele sabe o cardápio dos outros, como é que está funcionando, o que é que está fazendo sucesso em outros locais, como é que o senhor faz essa avaliação? Assim como o tempo é muito corrido, né? Assim, eu me dedico muito ao restaurante. Você tem noção, eu chego no restaurante 6 horas da manhã, só saio quando fecha de uma. Quando fecha de uma, né? Final de semana, né? Quando fecha, dá uma esticadinha, né? Mas o que acontece? A gente sempre está nas redes sociais, né? E vê também propagandas de outdoor, né? E a gente tenta acompanhar mais ou menos, né? No meu caso é um pouquinho diferente porque eu não concordo diretamente com eles, né? Porque assim, cada restaurante tem seu carro-chefe, né? Se a gente partir para a gente analisar, Campina Grande tem vários restaurantes, mas sempre tem um carro-chefe de algo, né? Então, no meu caso lá, que seria o bode, aí tem os outros concorrentes, cada tem o seu. Então, quer dizer, a gente também não pode trabalhar diretamente com o preço do concorrente. Porque você imagina, como eu falei para você, todo esse manuseio que a gente tem com o nosso bode, nosso carneiro, e até a fazenda para escolher o animal, até chegar e a gente fazer os cortes, de repente um restaurante, uma hipótese, nosso concorrente bota um frango lá na promoção. Eu não posso me comparar o bode com o frango, não é verdade? Até porque é mais em conta o frango. Mas assim, o que a gente analisa são e não perder o cliente e ter o atrativo para o cliente, né? E assim o mercado vai nas promoções, a gente vai lá devagarinho na nossa também, acompanhando para também estar ali sendo visto, né? Fernando, vamos repassar aqui para os nossos ouvintes que estão em casa e já ficaram com fome ouvindo essa nossa conversa, os horários de funcionamento do Bodódromo. Sim, a gente estamos funcionando de segunda a segunda, ou seja, de segunda a domingo, todos os dias, né? A partir de 6 horas da manhã tem um bode e café, né? Aí vamos até 10 com o café. A partir das 11 horas, aí a gente vai, já o almoço e a janta já emenda. A gente vai até meia-noite, 1 hora da manhã, isso todos os dias. Com exceção só do domingo, que a gente fecha às 8 horas da noite. Mas de segunda a domingo, temos o café, o almoço e o jantar, então, no Bodódromo. Independente da hora que a pessoa vá almoçar, a não ser que já pega a janta, vai estar aberto. Exatamente. É porque também trabalhamos com o buffet e também à la carte, né? Então, a hora que você chegar lá, que encontrar o bodódromo que esteja lá aberto, vai estar lá o bode para ser servido, né? Ou no buffet, no à la carte, você vai encontrar lá e vai comer aquele delicioso bode. Pela manhã, vamos só repassar o horário, até pra gente poder ir lá. Eu tô perguntando. O horário pela manhã? A partir das 6 horas da manhã. A partir das 6 horas. Tem aquele cuscuz com bode, Lenildo. Cuscuz com bode, um picadinho daquele, né? Um cuscuzinho. É. Não vou falar muito, não, que eu acho que vocês não almoçaram ainda. Pode ser que de repente vocês abordam no programa e vão lá comer, Fica né? difícil, porque eu já tô sentindo o cheiro já, olha só, pra ver o nível. Cuscuz com bode de manhã, eu vou lhe contar, é uma maravilha, viu? Verdadeira maravilha. Fernando, parabéns pelo empreendimento, parabéns pelo investimento, pelo esforço, muito sucesso para o Bodódromo, foi um prazer muito grande recebê-lo. Eu que agradeço estar aqui nessa oportunidade de estar aqui com vocês, Lenildo, Gustavo, né? E espero, pelo menos,
vê-los lá no restaurante, né? Voltando. Ou no café Sábado da manhã, né? pela manhã estou lá no Bodódromo, viu, Lenildo? Vou deixar sua mesa reservada. viu, Olha. Gustavo? Tá lá, você vai estar lá, vai ter que ir agora, viu? Bote mais cuscuz no fogo, porque olha só, o menino aí é bom de boca. Obrigadão, Coisa boa. Fernando. Nada, tá? Boa tarde pra todos. Portanto, a gente conversou aqui com o Fernando Macedo, conhecendo um pouquinho mais da história do Bodódromo. Desculpe aos ouvintes pela maldade. Uma hora dessa, uma conversa Toda dessa. terça-feira a gente tá. Pois é, aí, falando de algo. mas aí quando fala de restaurante, de comida e de carne de bode, aí é pesado, é forte o negócio. Corre lá no Bodódromo, 12h29. Para ficar bem informado sobre o que acontece no mundo dos negócios, você já sabe. Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia.